O Brasil tem mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos de idade. Esse público foi analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral através de uma pesquisa divulgada nesta semana. Os resultados indicaram como o eleitorado jovem vem se comportando em relação ao voto. Os dois maiores colégios eleitorais da Paraíba, Campina Grande e João Pessoa, apareceram na pesquisa do TSE, apresentando redução no número de jovens que decidem tirar o título de eleitor, mesmo estando em uma faixa etária em que o voto não é obrigatório. Em 2008, em Campina Grande, o número de jovens votantes entre 16 e 17 anos era 7.693. Caiu para 6.293 em 2012. Em toda a Paraíba, este ano, são 95.973 eleitores jovens, mais de 1.000 a menos em relação a 2008, quando o estado tinha 96.980 eleitores entre 16 e 17 anos. O fato de votar ser obrigatório faz com que os jovens, liguem menos para política, se importem menos. Eles, colocam qualquer número lá que entregam no papelzinho e vão lá e votam. Ninguém se interessa sobre política. Eu acho que a partir do momento que aquilo, se fosse, se não fosse obrigatório, se não tivesse aquele peso de você precisa votar, eu acho que os jovens se interessariam mais. Porque hoje em dia ninguém liga. Vai perguntar, eu não sabia nem o nome do candidato. E eu acho que além, como as leis lá nos Estados Unidos são cumpridas com mais rigor, eu acho que lá rola um patriotismo maior também. Eles querem fazer parte da história do país, eles querem se interessar por política. Eu acho que aqui no Brasil, que é totalmente... Os jovens, eles são alheios, eles acham que não precisam de fazer parte disso. Virou meme nas redes sociais na semana passada a declaração da ministra do Supremo e primeira presidenta do Superior Tribunal Eleitoral, Carmen Lúcia. Como se fosse uma grande novidade, a ministra anunciou que ninguém mais tolera a corrupção e que precisamos fazer cumprir a lei da ficha limpa. Soam quase pueris as palavras de Carmen Lúcia, beirando uma ingenuidade que certamente não lhe é própria. A verdade é que, muito além da intolerância com a corrupção, os cidadãos já estão de saco cheio da vasta e insolúvel impunidade dos criminosos políticos no Brasil. E o Poder Judiciário tem atuado como cúmplice e companheiro desses malandros do colarinho branco. Eu acho que as leis no Brasil não são cumpridas por causa da forma que a sociedade é. Tipo assim, uma pessoa vê alguém infringindo uma lei, aí ela vai olhar, não tem nada de errado a pessoa ter infringido aquela lei, porque todo mundo faz isso. Aí ela vai fazer também, ver aquilo, ela acha como se fosse uma coisa normal. Agora, nos Estados Unidos já não é assim. O povo tem uma visão meio diferente de como que é os negócios. Eles, não é esse descumprimento de lei, não é essa coisa que é igual aqui, mas a população é mais consciente, sabe? Aí, a forma que a sociedade é nos Estados Unidos, eles têm uma visão melhor de como que tem que ser as coisas, eles não, poluem, não chega e joga um lixo no chão, chega e guarda o negócio e joga numa lixeira que eles encontram. A população é mais consciente em relação às leis e tal. A Copa do Mundo de 2014 vai receber 25 bilhões de reais em investimentos públicos e gerar 710 mil empregos. É o que mostra um estudo encomendado pelo Ministério do Esporte. As obras nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa se concentram principalmente na melhoria do transporte público e nas instalações dos estádios e arenas esportivas. Dos 25 bilhões em recursos para a Copa, quase 12 bilhões serão destinados para investimentos em obras que facilitem a mobilidade urbana. 6 bilhões e 700 milhões vão para estádios. Aeroportos receberão recursos que chegam a 5 bilhões e meio e os portos quase 1 bilhão. Olha, eu acho o seguinte, o país depois da Dilma sofreu uma diferença muito grande lá fora. Principalmente está chegando essa época agora de Copa e tudo mais, efervescência cultural, entendeu? O país desenvolveu bastante por causa disso. Então, assim, eu acredito que o investimento da Copa está investindo muita coisa, muito dinheiro, nos lugares errados, entendeu? Investe muito em estádio, em hotel, só que se o pessoal passar mal, vai investir em hospital? Não estão investindo, entendeu? E no pós-Copa, pós-Olimpíada, vai ser aquilo tudo, né? Um monte de investimento, um monte de lugar e
E não vai ter o que fazer com isso, porque aí sim a gente tem que ver o que vai fazer com os investimentos, entendeu? As obras da Copa do Mundo de 2014 serão o maior roubo da história do Brasil. Essa é a afirmação do ex-jogador e atual deputado Romário. Você duvida disso? Eu não. Na última Copa do Mundo, em 2010, lá na África do Sul, custou cerca de 4 bilhões de dólares, algo em torno de 7 bilhões de reais. Naquele mesmo ano, o governo brasileiro já anunciava que por aqui a Copa custaria cerca de 22 bilhões de reais. A alegação era que o Brasil precisava de mega investimentos, ampliação de aeroportos, construção de estádios e um dinheiro extra para engordar os cofres dos bandidos políticos. Pois bem, já em março do ano passado, a presidente Dilma Rousseff anunciou que a previsão de gasto com a Copa do Mundo de 2014 teria que subir para 33 bilhões de reais, pois serão necessários muito mais investimentos do que era previsto. Hoje, faltando ainda 2 anos para o evento, a estimativa de gasto com o Mundial de Futebol chega a uma impressionante marca de 60 bilhões de reais, neste que já é considerado o campeonato mais caro da história do Brasil. E é importante que se diga que esse dinheiro está saindo do governo federal, dos governos estaduais e de empréstimos subsidiados pelo BNDES e por outras estatais. E o deputado Romário concluiu, essa palhaçada vai piorar muito, porque quando chegar um ano antes da Copa, o governo vai viabilizar obras emergenciais que não precisam de licitação. Estamos fadados a assistir esse roubo. Novamente, o deputado tem toda a razão. Tornou-se lugar comum nos governos brasileiros a realização de obras emergenciais, nas quais a legislação permite a ausência de processos licitatórios. São nessas obras que os bandidos de terno e gravata enfiam a mão e mamam milhões de reais anualmente dos cofres públicos. Por que seria diferente nas obras da Copa? O povão está feliz, vai ter futebol, paixão nacional, os dias de jogos do Mundial serão feriados. Ninguém vai trabalhar. Vai, Brasil! Viva o Brasil! Eu discordo desse negócio de governo. Pra mim, eu acho que o governo só precisa do governo. Eles estão lá pra ser mais rico que a gente, ter mais controle sobre o país e tal. E se isso não eles roubam dinheiro. Se eles não roubassem, o que ia acontecer? Isso que ia ter mais renda pra um tanto de coisa. Ia ter mais renda pra educação, ia ter mais renda pra investir em coisas como saúde, esse tipo de coisa que a população precisa. Infraestrutura, que é algo que no Brasil é muito precário, porque aqui na hora de chuva, o povo chuva e jogou um tanto de barranco pro alto e tal, as casas tudo no saco. Aí seria isso, não. Se não houvesse tanta corrupção no país, o investimento no nosso próprio produto interno bruto seria muito maior. E isso nós poderíamos investir esse dinheiro muito mais em educação, em saúde, infraestrutura melhor mesmo, entendeu? Eu acho que o fato de ter muita corrupção atrapalha no desenvolvimento do país como um todo. E isso também favorece a multinacionais virem para cá, porque eles cobram impostos altíssimos e isso não é revertido. Não dá um retorno para as empresas. Não existe um retorno para as empresas também. Acaba que as empresas elas pagam impostos muito altos para elas não terem um retorno, não terem um resultado. Então, para elas não é lucrativo, não compensa estar vindo investir. O noticiário diz que o Brasil é o terceiro numa lista de prioridade das empresas multinacionais e seus planos de investimentos no exterior, segundo o levantamento feito pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O relatório sobre a perspectiva mundial de investimentos foi baseado em consultas a mais de 200 companhias transnacionais, bem como uma centena de agências de promoção de investimentos que buscam atrair recursos externos para os seus países. O levantamento deste ano, com as projeções para 2011 e 2012, indica que a China ocupa o topo da lista das maiores prioridades das empresas transnacionais para o período 2010-2012. No ano passado, o Brasil estava na 4ª posição entre as prioridades máximas. Quer dizer, sem dúvida, nós temos que dizer o seguinte, eu acho que está chegando a bola da vez, sem dúvida, o Brasil. Está entre eles, né? Porque não há investimento para a produção nacional. Eu acho que investir nos produtos nacionais, que eles iam ter uma maior qualidade, ia sair mais barato pra gente, a gente não precisaria recorrer. Não ia precisar recorrer ao mercado exterior. Não, mas eu acho que o mercado exterior, trazendo os produtos deles pra cá, eles trocam com a gente produto de melhor qualidade por dinheiro. É algo simples.
público. Mas aí o país podia ter muito mais dinheiro e, como que fala, melhorar e tanto, pegar mais dinheiro pro país. Tipo assim, mas isso não é algo a curto prazo, seria algo que chegaria. Mas não interessa, se tivesse feito isso há 10 anos atrás, já teria dado um resultado, alguma coisa. Teria melhorado. Mesmo que pequeno, então, mas aí todo mundo está com a mentalidade que você tem de que é a curto prazo, ninguém vai fazer nunca, mas achando por isso que vai demorar muito. A globalização é bom, eles trazem os produtos de fora que são de melhor qualidade pra cá, a gente exporta alimentos, exporta tanta coisa. Mas olha só, eles podiam muito bem investir aqui no mercado nacional para produzir coisas melhores. Tem que ser nacional. E olha só, porque aí o dinheiro ia ficar circulando dentro do país. Tá, mas se exporta coisas daqui pra fora. Mas olha só, mas deixa eu te falar, ia ter mais capital dentro do país, aí poderia investir em outras áreas, não só em coisas não só em produção, mas poderia investir em infraestrutura, em educação e saúde. Eu acho o seguinte, esse fator das multinacionais estar vindo aqui pro Brasil e tudo mais, isso é interessante porque vai gerar emprego. Uma coisa que eu acho que pode interferir muito é a questão de globalização de culturas, entendeu? A cultura fica muito disseminada, a gente fica sofrendo a influência de várias culturas diferentes. Isso às vezes atrapalha, porque a gente esquece da nossa verdadeira cultura, nossa identidade cultural, entendeu? Eu acho que esse é um fator negativo da globalização, olhando por esse aspecto. Agora, olhando pelo aspecto econômico, nossa, é só benefícios, entendeu? Gera emprego, gera renda. É uma boceada assim. Somos os filhos da revolução, somos porque sem religião, somos o futuro da nação, geração.